A mensagem de hoje é: creia no verdadeiro e vá. E vá adiante. Creia no verdadeiro e vá adiante. Não olhe para trás. Não pense mais nada a não ser ir para a glória de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 4. Aleluia, meu Deus. Esta é a carta de Paulo aos Romanos. Na verdade, esta carta significa sim para os gentios, tem um significado, tem uma direção também para os gentios. Porém, ela é enviada para os crentes os judeus que estavam morando em Roma, né? Por causa da dispersão lá do ano 700 antes de Cristo. Então Israel começou a ser disperso e deportado, e aí então eles foram morar toda parte do mundo. E esta carta também é para os judeus que estavam em Roma, e principalmente para os judeus e gentios, então, que estavam se convertendo, né? Óbvio. E tremendo quando Paulo fala aqui aos Romanos, no versículo 20 seguinte, do capítulo 4, ele diz: ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então aqui Paulo está falando de Abraão. Abraão, no versículo anterior, no versículo 19, diz assim: e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois era já de quase 100 anos de idade, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Então, Abraão é um personagem bíblico que encontramos lá no início de Gênesis, a partir do capítulo 12 de Gênesis. Muitos anos atrás, né? Há 4.200 anos atrás, aproximadamente, Abraão, ele morreu com 175 anos. Sara morreu com 125 anos. Poxa, mas viveram bastante? Sim. Também não viveram quase nada daquilo que a sua geração vivia. Abraão, ele era o fim do remanescente de uma geração que vivia centenas de anos. Só você pegar ali os antecessores de Abraão, eles viviam há 300 anos, 400 anos, 500 anos, 900 anos. Então Abraão ainda era o restício dessa geração, né? Por isso, claro, idade para nós, meu Deus, quase o dobro, né, da média da nossa idade, né? Só que ele já era um homem velho também. Se ele fosse lá do tempo de Enoque, né, que Enoque foi arrebatado aos céus ele era jovem. Para a idade daquela época, né, era jovem.
considera-se jovem, não jovem como o nosso jovem, né? Mas ele ele foi arrebatado com 300 e poucos anos de idade. Numa escala em que o pessoal vivia a média de 800, 900 anos, né? Então podemos dizer que foi cedo. Então, porém, no final dos remanescentes dessa geração, para viver 170 anos, é porque também já estava envelhecendo rápido. Abraão estava envelhecendo rápido, como diz o texto aqui. O seu corpo já estava amortecido, já não tinha atividade mais, o negócio já não funcionava, meu. E Sara, sua esposa, apesar de ter o corpo já idoso, ela era estéril, nunca tinha dado à luz, né? Nem na sua juventude, desde sua juventude. E Abraão era idólatra, muito idólatra. Seu pai, Terá, era fabricante, ele tinha uma empresa de fazer ídolos, imagens. Porque nesta época, ninguém buscava Deus. Ninguém. Achava que qualquer coisa produzida pela mão humana podia ser feito Deus. E Abraão veio dessa turma. Então, um cara incrédulo, não conhecia, ele era crente, mas não no Deus vivo, crente nas imagens. Por quê? Não se ouvia falar, não tinha quem falasse do Deus vivo, de Jeová. Então Abraão era um cara crente? Claro, era crente. Tanto é que seu pai fabricava deuses, né? Imagens. Porém, não crendo no verdadeiro, mas cria. E Deus fala com Abraão. Abraão, o que é isso? Oh, sai de mim. Abraão, Deus começou a se manifestar a Abraão. Está certinho lá em Gênesis capítulo 12, final do versículo 11. E Abraão creu, como diz o texto, versículo 19, vamos ler de novo. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, que estava amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Por quê? Deus, nesta época de Abraão, Deus havia prometido a Abraão, depois que ele creu em Deus, quando Deus disse a Abraão, sai da tua parentela e vá a uma terra distante que eu vou te mostrar. E Abraão saiu sem ver a terra, mas ele saiu pela fé. Então Deus chamou Abraão para a fé, sem tendo nada para crer, nem tinha Bíblia para ler, porque a Bíblia não, sabe, a comunicação era só oral. E Abraão saiu, pegou Sara, seu sobrinho Ló, seu primo Ló foi junto, sobrinho, né? Sobrinho Ló foi junto e saiu. Passou-se alguns anos, Deus prometeu a Abraão que daria um filho. Aonde entra esse texto aqui? Abraão, o meu negócio não está funcionando. O da Sara, tadinha, tentamos dezenas de anos, nunca funcionou, né? Não, ele creu. Já velho, ele creu. Diz, não enfraqueceu na fé. Uma coisa impossível que Deus falou, como muitas coisas impossíveis. Deus fala conosco aqui na palavra de Deus. Coisas impossíveis. Temos que ser que nem Abraão. Ele não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois já era quase 100 anos. Aí também, e para o amortecimento do ventre de Sara, ele não duvidou da promessa. Ele creu e foi avante. Ele
ele não duvidou da promessa de Deus. Não promessa, sabe, de alguém que falou. Não promessa de, um pensamento positivo. Não vendo a promessa porque aconteceu no fulano lá, vai acontecer comigo, se eu fizer como. Não. Promessa de Deus. Deus havia falado com ele, como Deus fala conosco aqui. Não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade. Será mesmo? Tá, mas agora não, depois eu vou fazer. Não, depois eu obedeço, né? Depois eu faço. Depois eu vou dar um voto de confiança. Depois eu vou ceder ao convite daqueles que me convidam, são tão chatos, mas não duvidou da promessa que Deus havia feito a ele, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé. Como que ele foi fortificado na fé? Como está na tua Bíblia aí? Final do versículo? Como? Dê glória a Deus. Isso é bom? Tremendo? Maravilhoso? Faz bem para o crente? Só que dar glória a Deus é mais do que isso. Abraão não passou dali em diante dizendo glória a Deus, 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 glória a Deus. E acordava dando glória a Deus, e dormia dando glória a Deus. Ainda que, seria bênção, né? Imagina. Mas não é disso que o texto, que a palavra de Deus está falando. Abraão creu, foi fortificado na sua fé, dando glória a Deus. Como então? Porque ele obedecia a Deus. Isso é dar glória a Deus. Porque ele creu fielmente em Deus, na palavra de Deus, na promessa de Deus, no mandamento de Deus. Porque apesar de Deus ter prometido a Abraão uma geração, e a nação de Israel é descendente de Abraão, tá? Deus havia prometido a Abraão que daria um filho a ele, e que de Isaac então sairia uma grande geração. De Isaac saiu Jacó, que se transformou em Israel, que teve 12 filhos. E aí então começou a geração de Deus, o povo de Deus na terra. Abraão creu, foi fortificado na fé. Isso que é tremendo. Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ele creu fielmente no Senhor. Ele creu e foi avante. Ele creu e obedeceu, porque Deus disse a Abraão: sai da tua terra. E Abraão saiu da terra. Tanto é que o Novo Testamento diz que Abraão é o pai da fé, e aqueles que têm fé no verdadeiro, com letra maiúscula, tá, irmão? Verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Quem tem fé no verdadeiro é filho da fé, ou seja, filho de Abraão, que é o pai da fé. Então, como se fortalecer na fé, na verdadeira fé? Obedecendo, dando glória a Deus, que é muito mais do que aquela canção que se canta. Como é que é? Estou passando pelo fogo dando glória a Deus, não é? Sei lá, como é que é? Né? Pela prova dando glória a Deus, estou passando, né? Tudo bem, dá glória a Deus, mas o dar glória a Deus pode dizer 100 milhões, 100 bilhões de vezes nisso.
glorificar Deus mesmo, bênção. Porém, está incluso de forma primordial, que é fundamento desse glória a Deus, é a obediência. Obediência ao Senhor. E é isso que Abraão decidiu viver, dando glória a Deus. E assim ele foi fortalecido na fé. Não que primeiro a fé fortaleceu o procedimento. Não. Abraão creu no Senhor. É isso aí, Deus. Eu não devo ter mais ídolos no meu coração. João fala na sua primeira carta, 1 João 3,18, né? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então Abraão, se meu pai é fabricante de ídolo, de imagens, isso não presta. Eu vou me guardar dele. Eu não vou mais crer nessas coisas que são visíveis, que são palpáveis. Eu agora vou crer no invisível, naquele que está falando comigo. E o que ele falar, eu vou obedecer. Ele mandou que eu tivesse fé e crer nele. Então eu vou esperar somente nele, mais em nada. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O que é fé? O que é dar glória a Deus? O que é obedecer então? Porque dar glória a Deus é obedecer. O que? Esse ídolo eu vou tirar do meu coração. Pode ser uma pornografia. Isso é ídolo. A mentira. Isso é ídolo, porque Paulo fala em Efésios: não minta. Jesus fala em João 10: o diabo é o pai da mentira. Quem mente tem ídolo. Quem é avarento, materialista, chega até a enganar e passar por cima dos outros, tem ídolo. Materialismo, a segurança terrena, o conforto ou segurança é maior do que Deus. É ídolo. É isso que Deus fala: filhos, guardem dos ídolos. Quem murmura tem ídolo no coração. Gosta de estar sempre reclamando, murmurando. Murmura contra a situação, murmura contra as pessoas, murmura contra Deus. Murmura contra seus líderes, murmura do dinheiro, murmura do pouco dinheiro, murmura que perdeu uma grande oportunidade. Murmura. Isso é ídolo. Isso não é dar glória a Deus. Quem murmura, ainda que ele fala milhões de vezes glória a Deus, ele está sendo um hipócrita. Porque dar glória a Deus é obedecer. Dar glória a Deus é se santificar. Dar glória a Deus é viver consagrado ao Senhor sua mente, repudiando, lançando fora pensamentos impuros, maldosos, ganâncias, provocações, mágoas, ódios. Crente que fica alimentando mágoa, ódio, não está dando glória a Deus. Que vive fazendo confusão, não está dando glória a Deus, ainda que abra sua boca trilhões de vezes. Está sendo um negócio mecânico, mas de fato está falhando. E aí, sua fé, na verdade, nem está existindo nessa situação. Porque diz o texto: Abraão, versículo 20, não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus.
jovens que fazem pouco caso, ou filhos, né? Não só jovens, mas todo filho, seja casado, seja criança, seja jovem. Até me perdoam os jovens, porque às vezes a gente trata dos jovens, né, como se... Não, filho, tipo de filho. Todo aquele que é filho, não importa se esse filho já seja pai. É filho que não honra seus pais. Está dando glória a Deus? Não. Porque isso é mandamento do Senhor, faz parte do decálogo. Honrar pai e mãe. Faz parte dos 10 mandamentos lá. Os 10 mandamentos foi a primeira conjunto de lei que Deus deu para o seu povo, lá no Monte Sinai. Está entendendo, meu irmão? Dar glória a Deus, cantar louvores e glórias a Deus é tremendo, maravilhoso. Mas a atitude do dia a dia, o testemunho, isso de fato dá glória a Deus pela sinceridade. Dá glória a Deus ou escarnece de Deus. Quantos crentes aí que têm sido pedra de tropeço para tanta gente com seu mau testemunho, seu jeito de falar, seu jeito de agir grosseiramente, seu jeito de enganar, de levar vantagem nas coisas, levar vantagem sobre a fraqueza dos outros. Quantos estão escarnecendo de Deus por causa do mau testemunho? Então, dar glória a Deus é crer no impossível, confiar no impossível e ir avante. Versículo 21. Estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Isso é dar glória a Deus. Estava certíssimo de que o que Deus tinha falado a ele, que daria uma geração dele, do ventre de sua esposa, por causa dele, da semente dele, que não funcionava mais. Ele creu contra tudo aquilo que a medicina fala, creu contra tudo aquilo que a cultura fala. Velho, só tem que esperar agora a morte chegar. Ele creu que Deus era poderoso fazer sair dele um povo. Isso é dar glória a Deus. E creu e não ficou. Será? Vamos ver como é que eu vou me levantar amanhã. Se eu me levantar com o pé direito, eu creio. Não, ele creu. Se Deus falar mais uma vez, não, ele creu. Atos capítulo 16, quando o carcereiro se converte, lembram? Estava Paulo e Silas na prisão tal, e começaram a glorificar a Deus, a cantar louvores ao Senhor e agradecer pela fé que havia na vida deles. Eles não estavam agradecendo assim pela dor que estavam sofrendo, nem tampouco podemos imaginar que Deus tinha anestesiado, né, o corpo de Paulo e Silas e eles nem sentiam dor. Não sentiam dor? Como que não sentiam dor? Mas estava ali cheio de feridas, cheio de hematomas. Estava louvando o Senhor, agradecendo. Ainda que o seu corpo estava sendo dilacerado, mas eles estavam gratos pela salvação que Deus havia dado a eles, pelo futuro que eles haviam receber na eternidade, maravilhoso. E aí então aconteceu o terremoto tremendo, eles foram libertos das algemas tal, e daqui a pouco veio o carcereiro todo apavorado assim, com medo de ser morto pelos seus chefes, porque não estava cuidando bem dos prisioneiros lá.
E aí, quando o próprio carcereiro ia se matar, porque se ele disse, oh, mais vale eu me matar, porque o que eles vão fazer comigo e com a minha família eu não quero nem ver. Então, quando ele pegou para se matar, veio Paulo e Silas, não, querido, não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui, apenas veio o terremoto, quebrou as nossas cadeias, mas todos nós estamos aqui, porque o carcereiro pensou que os prisioneiros tinham fugido, e ele estava aguardando a prisão. Imagina, né? Que confusão ia dar para o coitado. E aí Paulo e Silas disseram, crê no Senhor Jesus e será salva a tua e a tua família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Está entendendo? E a Bíblia diz que naquele dia o carcereiro pegou Paulo, Silas, levou para sua casa, deu comida para eles, tal. Eles ministraram sobre a família e toda a sua casa foi batizada e salva. Amados, crer é isso aí. Deus promete também a nós, para ti e para mim. Se nós crermos e dermos glória a Deus, não é só crer no culto. Não é só crer quando eu ouço essa palavra ou essa canção. Não. Crer é dar testemunho da obra que Jesus Cristo fez em sua vida. Obedecendo a Deus, sendo amável primeiramente com eles, indo a eles pedindo perdão, indo a eles liberando perdão, indo a eles se oferecendo para ser bênção, para servir, e não mais ser aquele inconveniente e chato como era antes. Dar glória a Deus é isso. E aí então há uma enorme possibilidade de a casa ir junto, da família ir junto. A possibilidade é enorme, dando glória a Deus. O que é dar glória a Deus mesmo? De fato mesmo, que é a base do dar glória a Deus é obedecer a quem? A sua vontade, a sua palavra, que leio, me corrijo por ela, e aí então dali eu saio nova criatura, saio melhor após que eu leio, e me comprometo de obedecer. Isso é dar glória a Deus. Eu saio dali já outra pessoa. Isso em todo tempo é dar glória a Deus, é isso. E aí tem a promessa, versículo 21, né? Estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Que Deus promete. Deus não brinca com ninguém, não. Deus não faz brincadeirinha de mau gosto com ninguém, não. Deus não é... nós fizemos. Mas Deus não faz, Deus é sério. O que Deus mais quer é salvar a sua criação para Ele. Versículo 25. Vamos continuar aqui. Versículo 22. Pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. Isso foi seu depósito de justiça. Abraão cortou definitivamente com a incredulidade. Abraão decidiu não ser incrédulo. Abraão decidiu não ser molenga na obediência. Abraão decidiu. E essa decisão foi uma poupança para a sua eternidade. Essa decisão de fé, de não voltar mais atrás, de não seguir mais os impulsos do seu coração,
nem da multidão, porque a multidão faz isso, porque as pessoas tudo fazem isso, eu também vou fazer, acho que é certo. Não é. A palavra de Deus existe para nos dar orientação, falar conosco. Deus fala conosco através da sua palavra, amado. E isso nos é acrescentado pela obediência, justiça, fé. Pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, não só por causa dele está isso escrito, não só como testemunho de Abraão, não só por causa desse feito para que a gente se alegre, né, pelo feito de Abraão. Não. Mas isso está escrito para que fosse levado, perdão, eu me confundi aqui agora. Versículo 23. Ora, não só por causa dele está isso escrito que lhe fosse levado em conta, mas também por nossa causa, para nos estimular a fé, para seguirmos o exemplo que deu certo. E hoje com muito mais facilidade, porque temos a palavra de Deus escrita. Barato, barato, barato. Até de graça. E muito mais a bênção que foi enviada do céu, que é o Espírito Santo para estar conosco, para nos orientar na formação celestial, através da sua palavra. Mas também por nossa causa, a quem há de ser imputado, a nós, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Poxa vida, meu irmão, se Deus, o Pai, ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, neste então eu decido crer, porque o que Ele fez, isso é grandioso, isso não existe de outra forma. Trazer outra pessoa, trazer uma pessoa à vida, à existência, depois de morta. Então, crermos nesse Deus é o que o texto da palavra está nos exortando, nos orientando. Mas também por nossa causa, a quem há de ser imputado, a nós, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo, o Senhor. Aí, meu amado, esse é poderoso para fazer acontecer tudo que é de bom, segundo a visão de Deus, não a minha visão, mas fazer tudo que é de bom na visão de Deus na minha vida. Porque os caminhos do Senhor são verdadeiros, não os meus. Não é o que eu vejo que é bom para mim, mas aquilo que Deus vê. Não é aquilo que eu projeto, que eu sonho para mim. Não é o meu propósito que é bom, mas é o que é de Deus. E se eu me agrado dele, eu começo a ver como ele vê. E então se cumpre o que o salmista diz: agrada-te do Senhor, salmista, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quer salvar a tua família? Agrada-te do Senhor então. Quer salvar o teu amigo lá de emprego? Agrada-te do Senhor. Dê glória a Deus. Obedeça. Seja testemunho. Quer salvar o teu vizinho? Dá glória a Deus, para que o teu vizinho veja a presença de Deus na tua vida, a mudança da tua vida. O teu rosto agora brilha, sorri. Mas é um negócio aqui. Foi sexta-feira? Fomos lá visitar Gesualdo? Foi na sexta, né? Claro. Foi, né? Foi sexta-feira, né? Vamos lá visitar o Gesualdo, né?
dar um conforto para eles lá, para ele, para a Elane. Gente, eu conheço o Gesualdo já, né? Fiz até o casamento deles na casa deles, sabe? Né? Comemos um churrasco depois, tal. Já. Gesualdo, claro, educado, né? Sempre foi educado. Mas não vinha. Não seguia a fé verdadeira. Não buscava, né? Aí, então, faz um ano, né? Um ano que o Gesualdo... Até ontem, sexta-feira fazia um ano, né? Dia 23, né? Fez um ano, né? Deixou de beber e se posicionou para buscar Deus, né? Mas o que eu quero dizer assim, ó, rapaz, você tem que conversar com o Gesualdo. Tem que conversar com o Gesualdo, bater um papo com ele. Como é gostoso ouvir o Gesualdo. Por quê? Por quê? O Gesualdo está dando glória a Deus. Só por isso. Posicionamento nos leva a ser testemunhas. Obediência a Deus nos leva a ser testemunha. E passamos a ser agradáveis às pessoas. Agradáveis até àqueles que não gostam de crente. Que não gostam de Deus. Pode me chamar de burro. Mas eles vão dizer... Pô, mas o cara é legal. Ele é burro. Né? Tá buscando esse tal de Deus aí, de Jesus e tal. Pô, mas é um cara legal. Estão entendendo, irmãos? Aleluia. Versículo 25. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Para a nossa justificação. Por isso que aquele que se entrega e se compromete em obedecer, ele começa a expressar a justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? É Jesus Cristo. Ele é a justiça de Deus. E quando eu estou nele, então eu me torno justiça de Deus, não por mim mesmo, mas pela obra maravilhosa que Jesus Cristo fez e eu aceitei na minha vida. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Versículo 1 do capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, não por mim mesmo. Mas eu só sou bom, e a minha bondade para Deus serve. Por quê? Não por causa da minha bondade para Deus, mas por causa da justificação da minha vida, que está em Cristo Jesus. Eu me rendi a Ele, e Ele morreu pelos meus pecados, e então eu fui justificado por Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo a Deus. Gente, ore, pedindo para que o Espírito Santo te explique isso, para que o Espírito Santo te ensine isso. 1 João 2,27 diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, e seu ensino é eficaz, é profundo, é verdadeiro, e ninguém fica com dúvida. Está lá em 1 João 2. Nós nos alimentávamos do Espírito Santo lá na Igreja Católica, onde ele nos ensinava todas as coisas. E o ensino que ele dava, que ele começou a dar, permanece em nós até hoje. Nós decidimos largar os ídolos de barro, sim, mas continuamos rejeitando os ídolos até hoje. Não mais de barro, mas ídolos que, se nós não tomarmos cuidado, nós começamos a levantar no altar do nosso coração, que é o egocentrismo, que é a vaidade,
que é a mágoa, que é o rancor, que é a incredulidade, que é, quer ver, que é o não dizimar, que é o não ofertar na casa do Senhor, para as obras maravilhosas que são realizadas com os dízimos e as ofertas. Isso é dar glória a Deus, ser fiel em tudo. Isso é dar glória a Deus, meu irmão. Começamos a largar os ídolos do nosso coração, da vingança matrimonial. Dá-lhe um tapa que eu te dou 2. Começamos a largar isso. Começamos a largar a má criação com os nossos filhos, criando de qualquer jeito. Começamos a largar o erro desde quando o Espírito Santo começou a falar conosco. Começamos a buscar a palavra de Deus. E está dando certo, hein, irmão? Está dando certo. Siga o conselho. Se o nosso exemplo for bom, siga o nosso exemplo. Somos falhos? Somos. Mas estamos buscando a Deus para nos consertarmos cada vez mais. Antes de vir para cá, ainda falei com o Gabriel lá na Colômbia. Dificuldade de falar com aquele guri lá, porque é celular, então, meu Deus do céu, pela primeira vez eu consegui falar com ele. E aí, Biel, como é que estás? Estou bem. Saímos do culto agora. Lá é mais cedo, né? Depois do culto foi uma reunião, foi. E o Biel quer só servir a Deus, quer. Está entendendo, amados? Gente, e os nossos filhos só querem servir a Deus. Por quê? Porque nos rendemos à justiça de Deus, que é Jesus Cristo, e nos comprometemos em obedecer. Isso é dar glória a Deus. Gente, é muito lindo isso. É muito lindo que o Espírito Santo está falando conosco essa noite. Que a palavra de Deus está falando conosco. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 2, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Gente, ame a palavra de Deus, decida amar a palavra de Deus, leia, estude e a pratique, crendo que Deus é poderoso para cumprir o que está prometendo. Como diz aqui no capítulo 4, versículo 20, não duvidou da promessa de Deus. Versículo 21, estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para cumprir. Então não olhe mais para o lado, meu irmão. Deus está falando contigo. Deus está falando contigo essa noite. Deus está falando contigo já desde muito tempo, meu irmão. Pare de viver no erro. Pare de dar ouvido ao teu coração. Pare de dar ouvido às pessoas, amigos, queridinhos. Pare. Mas seja Deus o teu amigo fiel. Tem que parar aqui. Queria falar sobre Hebreus 10, mas tem que parar. Só vou ler, tá? Só vou ler aqui rapidinho. Hebreus 10, 19.
por causa dessa justificação, pelo seu corpo, diz assim. Portanto, irmãos, capítulo 10, versículo 19. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus que nos justificou, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, pelo seu corpo, sua morte, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, ou seja, tendo grande sacerdote sobre o povo de Deus, a casa de Deus, a igreja, grande sacerdote sobre nossas vidas aqui, Senhor, amados. Vamos entrar pelo novo e vivo caminho. Quer entrar pelo novo e vivo caminho? É dar glória a Deus. O que é entrar pelo novo e vivo caminho? É andar no convite de Deus. Andar dando glória a Deus, é obedecendo, é cumprindo novo e vivo caminho, que é um caminho de vida. O fim desse caminho é vida. O fim desse caminho é muita bênção, meu irmão. É a eternidade garantida com Cristo, com Deus. Amados, o que dizer? Apocalipse 21, não falha a memória, versículo 3, 4, 5, por ali. Diz que complementando o que Paulo fala em Romanos capítulo 5, sobre a perseverança. A tribulação produz perseverança, né? A perseverança, esperança. Gente, a nossa vida que é uma tribulação, porém o final dela é produzir esperança. O negócio está ruim, então não desanima, te põe a buscar Deus mais do que quando o negócio está bom, mais dando glória a Deus. É isso. A morte. O nosso corpo se cansa, enferma, envelhece, logo vem a morte. Ninguém escapa da morte. Todos vão morrer, ou por enfermidade ou por morte, né? Todos vão por velhice, ou por enfermidade ou por velhice. Todos vão morrer. Isso é tribulação. Quanta gente que perde a fé por causa da enfermidade, que desiste porque Deus não me curou, vou tentar outra coisa. Infelizmente, né? Conheci muita gente assim. Ou então para o financeiro, né? Jesualdo de novo, né? Ele disse assim: Poxa, depois que eu me converti não sei se eu não via antes, mas é tanta tribulação, né? Aí ele contou até a historinha do cachorrinho lá, tudo assim, rimos um monte, né? Então assim, tanta tribulação, mas é claro, é porque antes não via, agora está vendo. Para quê? Para que a fé que está nele ele possa ou passar por cima da tribulação ou desfazer a tribulação. Isso vai promover cada vez mais esperança na vida dele. E com isso ele vai estar se purificando, se santificando. Porque quando se está cego, não vê o erro. E a pessoa se entrega cada vez mais no pecado. Nem sabe que está pecando. Ou se sabe, ainda põe culpa nos fanáticos, né? Mas quando vem para Cristo, começa a aparecer tanto problema, claro. Uma que é consequência do erro,
tem a colheita do erro, né? Tem colheita. E outra, é um inferno querendo açoitar com problemas para fazer desistir da fé. Mas glória a Deus, que está enxergando as tribulações, as aflições, os problemas, porque estes problemas não o farão desistir, mas deixarão ele cada vez mais crente no Senhor, porque ele está buscando, ele está clamando, ele está pedindo socorro. Deus, me socorre, Senhor, não aguento mais, Senhor, e nunca dizendo, Senhor, se tu não fizer isso, tu vai me perder. Aí, problema teu. Mais ou menos assim, né? Não se fala, mas se age assim, né? Desiste, não vem para o culto, não ora mais. Não pega na Bíblia. Quando pega é sempre aquela chatice. Não entende nada. Não entende por quê? Porque não converteu ainda. Porque não se converteu ainda. Por que que eu, como crente, aliás, no catolicismo, mas crente no Senhor Jesus, eu li a Bíblia. Muito. Fazia estudo da Bíblia. Por quê? Quem se converte é assim, meu irmão. A conversão não é uma saída de religião para religião, mas a conversão é a saída de um reino para outro reino. Reino onde Satanás dominava. E agora eu venho para o reino do Senhor Jesus, onde Ele me orienta, Ele me instrui. Isso é tremendo, querido. Amém? Então você está vindo aqui pela primeira vez, né? Quem sabe você, mas o que o cara está fazendo, está falando aí, né? Se essa é a verdade. Entender mais é possível. Entender mais, entender sobre o que, pelo menos o que eu estou falando, te entrega ao Senhor. E você aí, que já é crente, né? Mas meia colher assim, né? Sabe aquele pedreiro relaxado que é meia colher? A gente fala meia colher, né? No final só dá prejuízo para o patrão ou para aquele que contratou ele. É assim, né? Não é Zé? Não, o Zé Pedreiro, não é? O cara que, não estou dizendo que o Zé é assim, não. Mas, né? Quantos funcionários que o Zé tem? E às vezes dá vontade de esganar os caras, né, Zé? Porque faz a coisa porcamente. Então, ser crente porcamente, rapaz. Ser crente meia colher, ser crente faz de conta. Para com isso, meu irmão. Creia naquele que é poderoso para cumprir o que prometeu. Salvação na tua vida, eternidade para ti, paz no teu coração, amor dentro de ti, matrimônio restaurado. Meu gatinho, minha gatinha, isso é matrimônio restaurado. Namorando, tendo uma família pacífica, uma família feliz, como diz o salmista no Salmo 128, 127, fala sobre relacionamento com Deus e a consequência na família, né? Casa feliz, promessa para ti, meu irmão, promessa para mim. Amém.